tilintar monótono dos talheres contra a porcelana ecoava pela cozinha, um som solitário que pontuava o silêncio pesado da casa. Ana, uma mulher cujos 40 e poucos anos pareciam ter-lhe roubado mais do que a juventude, movia-se com uma lentidão quase ritualística. Seus cabelos castanhos, antes vibrantes, agora exibiam fios prateados que teimavam em contrastar com a palidez de seu rosto. Os olhos, contudo, eram a verdadeira janela para sua alma. Neles, uma chama antiga, quase extinta, ainda cintilava, guardando histórias de um passado que ela tentava, em vão, enterrar. A rotina era sua âncora e sua prisão. Acordar, preparar o café, sentar-se à mesa vazia e então o dia se desdobrava em tarefas mecânicas, cada uma delas um lembrete da culpa não resolvida que carregava. A mente de Ana era um labirinto de ecos, um emaranhado de memórias fragmentadas que se recusavam a desaparecer. Vez ou outra, flashes de um passado distante a assaltavam, como raios em um céu de verão. Uma discussão acalorada, palavras ditas no calor do momento que jamais poderiam ser desditas. A imagem de um rosto amado, distorcido pela dor e pela descrença. Uma escolha, uma única decisão que, na sua percepção, havia selado o destino de alguém que lhe era precioso. A cena era sempre nebulosa, as bordas esmaecidas pelo tempo e pela dor. Mas a sensação de perda e o nó na garganta eram sempre os mesmos. O espectador não via a imagem completa, apenas sentia a angústia de Ana, a pontada aguda que perfurava seu peito a cada lembrança. O que exatamente havia acontecido era um mistério guardado a 7 chaves em seu próprio coração. A solidão era sua companheira mais fiel. Ana havia se isolado, erguendo muros invisíveis que a protegiam do mundo exterior, mas a aprisionavam em seu próprio inferno particular. Convites para jantares ou encontros com antigas amigas eram gentilmente recusados, sempre com uma desculpa esfarrapada. Sua casa, um sobrado vitoriano charmoso, era um reflexo perfeito de seu interior, impecavelmente organizado, com cada objeto em seu devido lugar, mas frio, sem vida, vazio. O pó não se acumulava nos móveis, mas a poeira da melancolia pairava no ar, invisível, mas sufocante. O verdadeiro motivo de seu isolamento era um segredo pesado, um fardo que Ana carregava sozinha. Ela estava convencida de que sua ação ou inação no passado havia sido a causa direta da tragédia. Ninguém mais conhecia a verdade completa, a sequência exata dos eventos, os detalhes que a atormentavam dia e noite. Era um segredo que a impedia de seguir em frente, de respirar livremente, de encontrar qualquer vestígio de paz. A crença na sua própria culpa era a corrente que a prendia a um passado doloroso, uma penitência autoimposta que durava anos. Em uma tarde nublada, enquanto tentava, sem sucesso, reorganizar a pequena biblioteca, Ana tropeçou em uma caixa empoeirada no fundo de um armário. Era uma caixa antiga, de madeira escura, esquecida há anos. Ao abri-la, sentiu um arrepio. Ali estavam pertences de Pedro, a pessoa que ela havia perdido. Um relógio de bolso, uma caneta tinteiro, fotografias desbotadas de sorrisos compartilhados. E no fundo, sob uma pilha de cartas aleatórias, uma carta lacrada. Seu coração acelerou. Nunca a tinha visto antes. A caligrafia na frente do envelope era inconfundível. As letras elegantes e firmes de Pedro endereçadas a ela. O que aquela carta, esquecida por tanto tempo, conteria? Um perdão que ela tanto ansiava? Uma acusação final que confirmaria suas piores suspeitas? O papel envelhecido parecia queimar em suas mãos. Um mensageiro do passado que, de repente, se materializava para desvendar mistérios ou, talvez, para aprofundar ainda mais suas feridas. Ana hesitou, o coração martelando no peito, antes de decidir o que fazer. Ana, com as mãos trêmulas,
mas impulsionada por uma força desconhecida, rasgou o lacre da carta. O papel desdobrado revelou a caligrafia familiar de Pedro, que dançava diante de seus olhos marejados. As primeiras palavras eram um abraço cálido, um eco de seu carinho, falando de um amor que transcendia as barreiras do tempo e das circunstâncias. Ele falava sobre sacrifícios, sobre escolhas difíceis que ele próprio havia feito para protegê-la e sobre um segredo que também guardava, um fardo que carregava em silêncio. A cada linha, a culpa que Ana sentia começava a se dissolver, substituída por uma confusão crescente. A carta prosseguia, revelando lentamente a complexidade dos eventos que levaram à tragédia. Não houve uma acusação direta, mas uma sugestão velada, porém inconfundível, de que a culpa não era dela. Pedro mencionava uma terceira pessoa, alguém em quem ambos confiavam cegamente, alguém que havia manipulado situações, semeado discórdia e, em última instância, contribuído para o desfecho fatal. A dor da traição, antes direcionada a si mesma, agora se voltava para um rosto ainda desconhecido, um fantasma do passado que se materializava através das palavras de Pedro. A revelação foi um choque, um terremoto que abalou as fundações de sua memória e de sua percepção dos fatos. Um novo propósito acendeu-se no olhar de Ana. A apatia que a consumia deu lugar a uma determinação feroz. Ela precisava da verdade, não apenas para se libertar, mas para honrar a memória de Pedro. Começou a revisitar lugares antigos, cafés que frequentavam juntos, parques onde caminhavam, buscando fragmentos, pistas, qualquer coisa que pudesse iluminar o caminho. Arriscou-se a procurar pessoas do passado que havia evitado por anos, temendo reviver a dor, mas agora impulsionada por uma sede de justiça. Seus encontros foram carregados de sutilezas. Uma velha vizinha, Dona Lúcia, com quem Pedro costumava conversar, evitou seu olhar ao mencionar o nome de um antigo colega de trabalho de Pedro, um tal de Marcos. Ele sempre foi um tanto invejoso, murmurou Dona Lúcia, desviando o assunto rapidamente. Um ex-colega de faculdade de Pedro, que Ana encontrou por acaso no supermercado, parecia incomodado ao falar sobre os últimos dias de Pedro, mudando de assunto abruptamente sempre que o nome de Marcos surgia. Os diálogos eram carregados de subentendidos, olhares evasivos e silêncios eloquentes que falavam mais alto do que qualquer palavra. Ana sentia que estava se aproximando de algo, de uma sombra que pairava sobre a memória de Pedro. A pista crucial veio de uma fonte inesperada. Enquanto vasculhava antigos álbuns de fotos e documentos deixados por Pedro, Ana encontrou um pequeno diário, escondido sob o forro falso de uma gaveta de sua escrivaninha. Não era um diário pessoal, mas uma espécie de caderneta de anotações, onde Pedro registrava detalhes de seu trabalho e, ocasionalmente, observações sobre pessoas ao seu redor. Em suas últimas páginas, rabiscos apressados e nervosos revelavam a verdade. Pedro havia descoberto que Marcos, seu colega e suposto amigo, estava sabotando seu trabalho, roubando ideias e deturpando informações cruciais, tudo para ascender na empresa. A traição de Marcos não era apenas profissional. Ele havia distorcido a realidade para Ana, plantando dúvidas e intrigas que levaram à fatídica discussão. O diário detalhava encontros secretos de Marcos, conversas interceptadas e a dolorosa constatação de Pedro sobre a verdadeira natureza de seu amigo. A raiva borbulhou em Ana, uma fúria fria que ela nunca imaginara possuir. A culpa que a atormentava por anos se transformou em uma indignação justa. A identidade do traidor, alguém tão próximo, alguém que sempre esteve à espreita, observando e manipulando, estava finalmente revelada. Marcos. O nome ecoava em sua mente, um som que agora carregava o peso de anos de sofrimento. Ana sentia que estava prestes a confrontar
não apenas um homem, mas a própria sombra que havia obscurecido sua vida por tanto tempo. A fúria de Ana, antes contida, explodiu em uma determinação inabalável. Ela não podia mais viver na sombra de uma culpa que não era sua. Com o diário de Pedro em mãos, como uma arma silenciosa, Ana marcou um encontro com Marcos. O café, outrora um lugar de encontros descontraídos, tornou-se um palco para a revelação de uma verdade amarga. Marcos, com seu sorriso fácil e olhar evasivo, tentou, a princípio, manter a fachada de inocência. Ana, que surpresa agradável. Achei que nunca mais a veria depois de tudo que aconteceu. Sinto muito pela sua perda. Pedro era um bom homem, disse ele, com uma voz untuosa que agora soava falsa aos ouvidos dela. Ana, porém, não se deixou enganar. Seus olhos, antes marejados pela dor, agora brilhavam com uma clareza cortante. Ela estendeu o diário sobre a mesa, abrindo-o na página onde Pedro detalhava a traição. O sorriso de Marcos vacilou e uma palidez mortal tomou conta de seu rosto. Ele tentou argumentar, manipular a situação, alegando mal-entendidos, inveja de outros colegas, até mesmo insinuando que Pedro poderia ter se enganado. Mas as provas eram irrefutáveis. As datas, os nomes, os detalhes das sabotagens, tudo escrito com a caligrafia inconfundível de Pedro. A motivação de Marcos se desdobrou diante de Ana com uma clareza brutal. Não era apenas inveja profissional, mas um amor não correspondido por ela. Ele acreditava que, ao desestabilizar Pedro, abriria caminho para si mesmo para conquistar o afeto de Ana. A revelação foi um golpe doloroso, uma camada extra de traição que sufocava o coração de Ana. O confronto emocional foi intenso. As palavras cortavam como lâminas, expondo as feridas abertas de ambos. Ana sentiu a raiva e a dor se misturarem, uma torrente de emoções que ameaçava engoli-la. Por um instante, a ideia de expor Marcos publicamente, de arruinar sua carreira e sua reputação, pareceu tentadora. A vingança parecia um caminho justo para todo o sofrimento que ele havia causado. Mas, enquanto olhava para o rosto contorcido de Marcos, não viu apenas um traidor, mas um homem consumido por suas próprias fraquezas e inseguranças. Uma voz interior, a mesma que parecia sussurrar a mensagem de "Deus mandou-te dizer isso hoje", a guiou para um caminho diferente. A verdadeira redenção, percebeu Ana, não estava na vingança, mas na aceitação e no perdão a si mesma. Pedro não a culparia, ele a amava. Ana escolheu não expor Marcos. Em vez disso, ela o confrontou com a verdade nua e crua, com a dor que ele havia infligido e com a oportunidade de ele mesmo buscar sua própria redenção. Ela deixou claro que o segredo de Pedro seria honrado de uma forma que Marcos jamais poderia imaginar. Com o peso da culpa finalmente tirado de seus ombros, Ana se dedicou a honrar a memória de Pedro de uma nova forma. Ela usou suas economias para criar uma fundação em nome dele, dedicada a apoiar jovens talentos em sua área de atuação, oferecendo mentoria e recursos para que pudessem realizar seus sonhos, algo que Pedro sempre valorizou. A fundação se tornou um legado, um farol de esperança que transformava a dor em propósito. A paz interior que Ana tanto almejava, finalmente a alcançou. Seu semblante, antes carregado de tristeza, suavizou-se. Seus olhos, que guardavam uma antiga chama, agora brilhavam com uma nova esperança e serenidade. Ela não estava mais sozinha. A memória de Pedro e o propósito de sua fundação a conectavam a um mundo de possibilidades. Ana entendeu que Deus mandou te dizer isso hoje. Era uma mensagem de perdão, não apenas para os outros, mas principalmente para si mesma. Era um convite para um novo começo, para uma vida plena, onde a gratidão e o amor pudessem florescer novamente. Ela estava pronta para viver, para amar e para compartilhar a luz que Pedro havia deixado em seu caminho.